Olá, tudo bom? Hoje eu passei aqui para falar para você um pouquinho sobre os benefícios da aveia e tem inúmeros, né? E muitas dúvidas. Será que a aveia realmente é boa para o coração? Será que a aveia diminui o colesterol? E quais são os diferentes tipos de aveia? É melhor consumir o farelo, a farinha, a aveia com sabor? Tem alguma contraindicação no consumo da aveia? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou responder todas essas perguntas num vídeo só. Bom, então vamos falar das diferentes formas de aveia. Existe a aveia em flocos, existe o farelo de aveia, farinha de aveia e a aveia com sabor. A aveia em flocos, o farelo de aveia e a farinha de aveia são, na verdade, o alimento integral. E eu vou te explicar melhor isso. E a aveia com sabor, a gente já pode falar um pouquinho dela antes, que é a aveia, seja em flocos ou seja um farelo, adicionado de açúcar, conservante, corante, que a gente já sabe que não é interessante para a sua saúde. Então, desses quatro, a gente de cara já pode eliminar a aveia com sabor, porque mesmo que você não esteja buscando emagrecer, não é tão saudável, porque vai ter açúcar, que é caloria vazia, corante, conservante, mais coisas industrializadas que não vão te fazer tão bem. Bom, com relação às apresentações da aveia, então, existe a aveia em flocos, o farelo de aveia e a farinha de aveia. A aveia em flocos é aquele grão inteiro prensado e o farelo de aveia é a parte mais externa do grão, a casca do grão, como se fosse. E a farinha de aveia é você processar mais ou um ou outro. Normalmente a farinha de aveia é feita a partir da aveia em flocos integral e você até mesmo pode fazer farinha de aveia em casa. Você pode pegar o floco da aveia, bater muito no liquidificador e vai dosando a espessura que você quer dessa farinha para você consumir. Sempre lembrando que a farinha de aveia cabe muito mais em uma colher de sopa do que o floco de aveia. Então, se você está querendo controlar o peso e quer dosar melhor a quantidade, a farinha de aveia pode te enganar, porque cabe muito mais ali do que o floco da aveia. Por outro lado, a farinha de aveia tem muito mais beta-glucana, que é um nutracêutico, uma propriedade da aveia que está presente nela, que ajuda a regular melhor os níveis de colesterol do sangue. Então, qual aveia você vai utilizar vai depender do seu objetivo mesmo. Bom, a aveia é um alimento super completo no quesito de fibras, porque a gente tem tanto a fibra solúvel quanto a fibra insolúvel na aveia. Por isso, normalmente a gente fala que a aveia é ótima para regular o trânsito intestinal. Por exemplo, se você tem constipação, a fibra da aveia, a fibra solúvel da aveia, vai te ajudar no sentido de atrair mais água para essas fezes e amolecer. E a fibra insolúvel que está presente nela aumenta o volume do bolo fecal e facilita a expulsão. Agora, se você tem diarreia e você consome aveia, a fibra solúvel da mesma forma vai absorver esse excesso de água das fezes diarreicas e vai facilitar moldar mais e diminuir o trânsito intestinal. Então, normalmente a gente fala que a aveia regula o trânsito. Ela nem solta nem prende, ela ajuda, de uma maneira geral, a regularizar o trânsito intestinal. Agora, com relação às propriedades nutritivas da aveia. Em 40 gramas de aveia, que é mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheias, aquela colher da vovó que faz aquele morrinho, a gente tem mais ou menos 140 calorias, sendo que 23 gramas de carboidrato, 6 gramas de proteína e 3 gramas de gordura. E nesses 22 gramas, 23 gramas de carboidrato que ela tem por porção, 4 gramas são de fibra, o que corresponde mais ou menos a 15% das suas necessidades de fibra diárias. Por isso, se você busca introduzir mais fibra na sua alimentação, a aveia pode ser um ótimo alimento para isso. Vamos falar agora, então, especificamente dos benefícios da aveia. Bom, o primeiro benefício é que é uma excelente fonte de carboidrato e energia para você e ajuda a perder peso. Eu vou te explicar melhor como. Bom, a aveia tem uma quantidade grande de carboidrato, eu te falei agora, mais ou menos 23 gramas por essa porção de 40 gramas de alimento. Só que esse carboidrato da aveia é um carboidrato bem complexo, é um carboidrato de difícil digestão pela quantidade de fibra que está presente nele. E quanto mais fibra a gente tem no alimento, menor é o índice glicêmico, ou seja, menor é a velocidade de absorção desse carboidrato lá no nível intestinal. Então, mais lentamente ele vai entrar na corrente sanguínea e evitando o pico de insulina, que é aquele hormônio que pode fazer você engordar. Nesse sentido, como ele leva mais tempo para ser digerido também, porque a aveia leva mais tempo no estômago para passar do estômago para o intestino, justamente pela digestão dela ser mais demorada por causa da presença de fibras, a aveia te ajuda na saciedade também. Então, por esses dois fatores, pelo aumento da saciedade, pelo controle da glicemia, por ela ter um baixo índice glicêmico, ela pode te ajudar a emagrecer. Bom, com relação à melhora da saúde cardiovascular, já está mais do que sedimentado, comprovado na comunidade científica de que a aveia tem esse poder de melhorar a saúde cardiovascular. A aveia contém beta-glucana, que é um nutracêutico. A aveia é um alimento funcional por conter a beta-glucana. E a beta-glucana ajuda diminuindo
estatisticamente a quantidade de colesterol do nosso organismo. E um fato interessante é que quanto mais processada for a aveia que você consumir, no sentido de mais quebrada, não processada de adicionar outros ingredientes, mas aquele floco de aveia, quanto mais quebradinho ele for, quanto mais farinha, maior é a capacidade da beta-glucana sair do floco e dessa forma conseguir melhorar os níveis de colesterol. Por isso, se você tem problema cardiovascular ou se você tem colesterol aumentado e quer evitar ter outros problemas, consumir a farinha de aveia na forma mais pequenininha possível, na menor forma possível, é melhor para você. Bom, além da beta-glucana, a aveia tem também a avenantramida, que é um antioxidante presente nela e que ele ajuda a diminuir significativamente a oxidação do colesterol, que é uma etapa importante na formação de placas na artéria. Por isso, se você já tem colesterol aumentado e presença de placas de ateroma, a aveia vai te ajudar mais ainda nesse sentido. Além disso, essas beta-glucanas da aveia têm um papel muito importante em melhorar a resposta imune à infecção, porque as beta-glucanas da aveia se mostram eficientes em auxiliar o sistema imune a interferir sobre a atividade dos neutrófilos, que são as primeiras células de combate à infecção. Por isso, se você costuma ter infecção de repetição, ou enfim, precisa dar um up no seu sistema imunológico, a aveia vai te ajudar também. Outra dica interessante da aveia, dos benefícios dela, muitas pessoas não sabem, é que a aveia protege a pele. A Academia Americana de Dermatologia já conseguiu validar que a aveia tem capacidade de acalmar a pele, normalizar o pH da pele. Inclusive, até nos Estados Unidos existem muitos produtos à base de aveia para acalmar a pele atópica, pele com dermatite. Então, de repente, se for o caso, você pode introduzir a aveia na sua alimentação, ou então até colocar a papa de aveia com água feita fria, né, por cima da pele para ajudar a dar uma acalmada na pele e normalizar o pH dela. Uma das dúvidas mais comuns que as pessoas me perguntam é se a aveia realmente tem glúten, porque às vezes rola uma confusão. Não, o grão de aveia não tem glúten na sua composição. O problema é que as máquinas onde as aveias são processadas e, enfim, feito o processamento industrial, muitas vezes também processam trigo, cevada, outros alimentos que vão ter glúten na sua composição e por isso contamina a aveia. Então é importante você sempre olhar, se você tem doença celíaca ou está fazendo uma dieta sem glúten, é importante você olhar na caixa do alimento que você está comprando, ou no saquinho, se contém glúten ou não, se ele foi processado com máquinas que processam outros alimentos. Isso não tem a ver com marca famosa, tá? Você tem que ver realmente no verso do produto se contém glúten ou não contém glúten para você ter mais segurança. Bom, como a aveia é um grão, ela acaba sendo ultra versátil para você introduzir na sua alimentação. Quando a gente normalmente pensa em aveia, você pensa naquela papinha de aveia, né, que dá para criança, mingauzinho, que você faz com leite, com aveia, cozinha, e aí às vezes bota uma banana por cima, uma maçã raspadinha. Essa é a primeira aveia que a gente costuma consumir quando a gente é criancinha. Mas a aveia tem várias outras formas de você consumir, que aliás é uma forma bem saudável, essa que eu acabei de falar, se você não botar açúcar nessa papinha, nesse mingau. Mas você pode botar também aveia na sua vitamina de manhã, pode colocar no seu iogurte, em cima da salada de fruta, pode fazer um bolo de aveia, tomando cuidado, né? Porque se esse bolo for lotado de açúcar, óleo, chocolate, acabou o benefício da aveia. Então, a aveia não faz milagre. Tem que ser um bolo equilibrado. Mas a aveia também pode ir para o lado salgado. Você pode misturar a aveia na sua salada, ou você pode pegar a aveia e a farinha de aveia e misturar, botar por cima do feijão. Ao invés de jogar farinha em cima do feijão, como é o hábito de muitas pessoas, você pode botar a aveia por cima, que vai dar aquela carinha de tutu no feijão, pegando todos os benefícios da aveia. E também pode fazer farofa de aveia. Ao invés de usar a farinha de mandioca, você pode usar a farinha de aveia ou o floco de aveia, se você preferir, farelo de aveia, usar no lugar dessa farinha e faz uma farofa com cenoura, cebola, bem temperadinha, cheiro verde, bota aveia, sal, um pouquinho de sal e pimenta, ficou uma farofa super saudável para o seu dia a dia. E você costuma consumir aveia? Qual é a forma que você costuma consumir? Se você tiver uma receita, fala aqui pra mim nos comentários que eu vou querer saber, tá bom? Aproveita agora e se inscreve no canal e deixa sua curtida no vídeo pra eu saber que você gostou. Um beijo, tchau, tchau!